Amém, queridos. A nossa semana de oração, nós temos um tema. E o nosso tema é esse aí: Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. E temos um versículo tema, que está lá no livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 7, está aqui na projeção, que diz: certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma, sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Vá guardando esses textos no seu coração. E a nossa reflexão essa noite tem justamente esse tema: Deus fala com seu povo, e é baseado nesse texto de Amós 3, 7, que diz exatamente o que eu falei. Exatamente o texto, o versículo que eu li. Querido, Amós é um profeta, considerado os profetas menores, e é um profeta do exílio de Judá. E Deus ali falou com vários profetas a respeito de muitas coisas. E o cativeiro do qual Israel foi levado foi um momento muito difícil para o povo. E o povo, em determinado momento da caminhada, perdeu até a esperança. E achava que Deus tinha completamente os esquecido. Aí Deus levanta os seus profetas. Deus levanta profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, e também profetas menores, como Amós, por exemplo, como Oséias. Mas aqui em Amós, para acalmar o coração do seu povo, Deus traz uma palavra para a nação. E a palavra que Deus traz é um aviso de alento, é um aviso de conforto, é um aviso de fortalecimento espiritual. Quando Deus diz para o seu povo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Na palavra de Deus, nós repetimos várias vezes e já escutamos várias vezes que o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de sempre. É o Deus de amanhã, é o Deus do futuro. Que Ele é o mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele é o mesmo Deus que opera hoje. Deus não deixou de falar com o seu povo. Deus não deixou de falar com o seu povo. Muitas coisas, é verdade, que mudaram. E a gente vai ver isso no decorrer da semana de oração, nos dias finais. Mas Deus não deixou de falar com o seu povo. Deus ainda hoje permanece falando com o seu povo. É verdade que hoje em dia há uma profissionalização da função de profeta. A gente que se declara profeta para todo sempre, que não era o contexto de Israel daquele tempo. Que os profetas eram chamados para momentos especiais. Muitos deles levavam a vida toda sendo profeta, mas outros não. Era só a determinados momentos, não era uma função, não era um cargo, era um chamado. No entanto, nós vivemos tempos modernos, onde muitas coisas desvirtuam ou enganam a gente. Há muitas falas erradas, há muito engano, há muita distorção. Mas uma coisa é muito certa: Deus ainda hoje continua falando com o seu povo. É bem verdade
que Deus hoje não fala com o seu povo de forma direta, como ele falava no Antigo Testamento, muitas vezes e de forma até sequencial. É verdade que hoje Deus fala, mas Deus fala de múltiplas maneiras e Deus fala muitas vezes de forma alternada, esporádica com o seu povo. De modo que nós não podemos, nenhum de nós, tomar o cargo e dizer: eu sou profeta, eu digo o que vai acontecer, eu interpreto, eu isso ou aquilo outro. Nós não podemos cair nesse erro. Mas Deus continua falando com o seu povo. Mesmo porque Deus tem uma forma muito direta de falar com o seu povo para esse tempo que nós estamos vivendo. Mas Deus continua falando também com o seu povo de forma mística, através dos mistérios, através da sobrenaturalidade. Ele continua falando. A questão não é Deus não falar. A questão é a gente entender. O problema está em nós. Que muitas vezes Deus tem falado, Deus tem avisado, Deus tem comunicado, Deus tem mostrado, mas nós não temos entendido. É nós que não temos entendido. É nós que não temos percebido que é Deus se comunicando conosco. E às vezes militamos contra a vontade de Deus. Militamos contra o aviso de Deus. Militamos contra o chamado de Deus. Militamos contra a revelação de Deus. Mas Deus continua falando com o seu povo. Porque se Deus não falar com o seu povo nesse tempo de hoje, seria como se Deus tivesse abandonado o seu povo. Deixado o seu povo à mercê dos falsos profetas, dos falsos escritos que tem por aí, nas mãos dos falsos videntes que existe por aí. Não, Deus continua nesse tempo falando com o seu povo. A questão é que, muito semelhante ao povo de Israel no exílio, ou no pré-exílio, que Deus falava com eles e o povo não entendia, o povo não aceitava, o povo não queria. Essa é outra questão, que pode muito bem acontecer conosco. É Deus falar conosco e a gente não querer o que Deus está dizendo. A gente não aceitar, a gente repudiar o que Deus tem dito. E muitas vezes dá ouvido aos falsos profetas, como os reis de Judá. O último rei de Judá deu ouvido aos falsos profetas, quando Jeremias falava pela boca de Deus para eles, eles não aceitavam. Eles deixavam de ouvir a Jeremias para ouvir os falsos profetas que se levantavam naquele tempo. Mas Deus fala conosco. E a nossa palavra essa noite ao seu coração é só para dizer isso, que Deus fala com o seu povo. E dizer algo específico para você. Deus fala com você. Deus já falou com você. Talvez nesses tempos que nós estamos vivendo, Deus está falando com você. Talvez você ainda não sentiu que Deus falou com você, ou que Deus está falando com você. Mas Deus vai falar com você. Nenhum cristão verdadeiramente convertido, Deus deixou de falar. Talvez nós não entendemos. Talvez nós não aceitamos. Talvez nós não percebemos. Mas Deus tem falado conosco. Deus tem falado com você. Deus fala com seu povo nesse tempo. Deus tem falado com você de forma específica. E para você entender isso, é preciso, fundamentalmente, a gente se voltar para Deus, que esse, de verdade, é um grande mal do nosso tempo.
de muitos cristãos é que eles se tornam tão racionalistas, eles se tornam tão material, tão lógicos, tão matemáticos, que eles não dão uma chance para o sobrenatural. Eles cultuam de forma tão racional, eles oram de forma tão racional, que eles não conseguem perceber que Deus está querendo se comunicar com ele. E o tempo que nós vivemos é um tempo tão racionalista, tão dominado pela razão, tão dominado pela síndrome de que tem que provar, que tem que mostrar, que muitos cristãos estão vivendo de uma forma tão fechada que eles não conseguem perceber que Deus tem falado com eles. Daí, muitos cristãos se sentirem tão perdidos, tão sem saber o que fazer, tão sem saber para onde ir, tão sem saber o que falar, o que pensar, quem está certo, quem está errado, porque eles não conseguem perceber que Deus está se comunicando com ele, mas no seu coração eles querem coisas tão lógicas que abominam até aquilo que Deus tem se comunicado com ele. E esse é o terceiro ponto importante que eu quero deixar para nós. Nós precisamos não perder a racionalidade, não perder a razão, mas nós não podemos ser tão cheios de razão que a gente não dê espaço para o sobrenatural de Deus. Nós não podemos ser tão cheios de razão que a gente zombe de toda coisa sobrenatural que acontece por aí. E aí, quando a gente perde essa dimensão da sobrenaturalidade de Deus, dos mistérios de Deus, a gente rompe um fio na nossa espiritualidade com Deus. Às vezes a gente continua sendo um bom cristão, obediente, cumprindo a palavra, fazendo tudo direitinho. O único problema é que a gente poderia experimentar mais de Deus. A gente poderia ter uma experiência mais profunda com Deus. E a gente acaba não tendo essa experiência mais profunda com Deus. Por isso que essa noite a nossa fala fica nessa direção de que creia no seu coração de que Deus fala com o seu povo. De que Deus fala com você. De que Deus nos chama para que nós nos tornemos mais espirituais e menos racionalistas. Que a gente saiba viver de uma forma racional, sem tirar o mover espiritual de Deus na nossa vida. E isso, essa experiência espiritual, não é uma êxtase como a gente se vê por aí, às vezes, de verdade, uma certa loucura que tem dominado também as pessoas. Não é isso. É algo que a gente percebe claramente na intimidade com Deus e se comunicar com Deus para com a nossa vida e para com o nosso coração. Guarde isso no seu coração. E nós queremos nesse momento estar orando, colocando diante de Deus a nossa vida. E nós vamos pedir ao Senhor nesse momento que Deus nos faça crer em suas manifestações. Em outras palavras, que Deus coloque fé em nós para entender e crer no sobrenatural de Deus. Deus nos dê sensibilidade para entender a sua voz. Deus nos dê um ouvido, um coração e uma mente aguçada para poder a gente entender o que Deus está falando conosco. E aí, em terceiro lugar, nós pedimos a Deus que nos faça verdadeiramente crentes. Não é crentes de pertencer a uma religião, não. Não é o crente de pertencer a uma igreja evangélica. É o crente de crer. Que Deus faça de nós pessoas que creiam de verdade. Como disse Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento.
a entrarmos em oração diante de Deus. Amado Deus, estamos diante de Ti, esse Deus que é pleno de amor, mas que é um Deus invisível e real, que é um Deus verdadeiro, que é o Deus que chamou Abraão, mas também que é o Deus que nos deu Jesus, mas também é o Deus que vai dizer o dia e a hora que teu filho vai voltar para vir buscar a tua igreja. És o Deus do Apocalipse, és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa igreja. E é a Ti, ó Pai, que nós buscamos e nós adoramos. E nós, ó Pai, invocamos. E nós fazemos menção. Nós nos consagramos. Nós fazemos aliança, Pai. Por isso que essa noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos faça crer em Tuas manifestações, ó Pai. Que o Senhor, Pai, nos dê sensibilidade para entender a Tua voz. Que o Senhor quebrante o nosso coração a um ponto, Pai, que nós abramos nossos olhos espirituais para ver o invisível de Deus. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, para que nós tenhamos uma audição aguçada para ouvir o Senhor falar. Que Deus, ó Pai, verdadeiramente nos faça, Pai, pessoas crentes, pessoas de fé, pessoas que creem de verdade, porque é crendo que nós veremos o Teu impossível. É crendo que nós vamos tocar no impossível Teu, Senhor. É crendo que as Tuas revelações chegam a nós. Que o entendimento das coisas e do mundo espiritual chega a nós. Como diz a Tua palavra, Senhor, todo aquele que é espiritual entende as coisas espirituais. Mas aquele, Pai, que é carnal, não entende o espiritual. E nós queremos, ó Pai, nos aproximar de Ti. Para tanto, quebranta o nosso coração. Nos dá, Pai, essa sensibilidade, nos dá essa crença na Tua manifestação e nos faz, Pai, homens e mulheres de fé, verdadeiramente de fé, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, adoremos a